quer dizer que ninguém é maluco. Todo mundo enxerga a vida de um ponto de vista diferente, né? A gente enxerga parte do que realmente são as coisas, né? A gente enxerga parte de como realmente o mundo funciona. Então eu enxergo de um ponto de vista, você enxerga de outro, enfim. E todos nós temos pontos de vistas diferentes, né, de um para outro, de acordo com as nossas experiências, de acordo com o nosso contexto. E isso reflete diretamente na forma como nós pensamos e na forma como a gente encara o dinheiro. Fala pessoal, eu sou o Lucas e agora começaremos a leitura de Psicologia Financeira do Morgan Russell, um livro muito pedido, muito recomendado, né? Famoso aí, bem atual, as pessoas lendo e achando muito interessante, enfim. Então, esse é meu primeiro livro, né? O primeiro livro que eu trago no canal, e a ideia é justamente ler junto com vocês, né? Eu vou pegar diariamente, né, um número de páginas, enfim, de capítulos, e a ideia é postar diariamente, né, conteúdo sobre o livro. Vou dividir isso em partes, né, e vamos avançando juntos. Então, bom, eu tô começando agora no YouTube, não sei muito bem como operar, como fazer da melhor forma, né, mas, cara, vai ser muito interessante o seu apoio já de início. Então eu peço o seu like, né, o seu comentário, deixa aí, a gente debate no chat, né, muito interessante o que você acha, né, desse livro, das posições, das páginas que eu vou ler agora, enfim. Se inscreve no canal, ativa o sininho, também me segue lá no TikTok, @lucasmotivacional, porque a ideia é fazer conteúdos diários, né, e, pô, isso vai me incentivar muito, vai ser muito legal, agradeço desde já pela sua contribuição, tá? Bom, aqui a gente começa do capítulo 1 do livro, né, chamado Ninguém é Maluco, vai das páginas 20 a 28, né? Bom, o Morgan Russell, ele traz aqui nesse capítulo essa ideia mesmo, né? Tudo tem uma função, uma razão de acontecer, né? Difícil a decisão que você toma não ser baseada de alguma forma por uma certa racionalidade, certo? Você pensa, né, nas suas questões. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas nem tudo tá sob a nossa responsabilidade também. O livro já inicia com esses conceitos, né, muito claros. Eu acho que ele vai abordar isso mais no detalhe pra frente. Bom, eu destaquei um trecho aqui de início, muito interessante, que diz o seguinte, abre aspas, cada pessoa tem uma visão única e particular sobre como as coisas funcionam. E o que você vivencia é mais forte do que aquilo que você aprende pelo exemplo de outrem. Então, todo mundo, eu, você, cada um de nós passa a vida ancorado em um conjunto de pontos de vista sobre como o dinheiro funciona. Pontos que variam amplamente de indivíduo para indivíduo. O que parece loucura para você pode fazer sentido completo para mim. Fecha aspas. Cara, esse trecho aqui, assim, diz muito sobre o próprio capítulo 1, né? É isso que ele quer dizer que ninguém é maluco. Todo mundo enxerga a vida de um ponto de vista diferente, né? A gente enxerga parte do que realmente são as coisas, né? A gente enxerga parte de como realmente o mundo funciona. Então eu enxergo de um ponto de vista, você enxerga de outro, enfim. E todos nós temos pontos de vistas diferentes, né, de um para outro, de acordo com as nossas experiências, de acordo com o nosso contexto. E isso reflete diretamente na forma como nós pensamos e na forma como a gente encara o dinheiro, as finanças, né? Não é uma coisa muito debatida, pensada, mas as pessoas não seguem um padrão exato. Na verdade, até pode seguir, mas de pontos de vistas diferentes. A gente pensa de forma diferente. Cada um foi criado de um jeito. E ele fala exatamente isso, né, em trechos seguintes, que eu grifei aqui. Um pequeno trecho diz o seguinte: nós vemos o mundo com olhos diferentes. Fecha aspas. Ele continua. Estudar história faz você ter a sensação de que entende um fato. No entanto, até que tenha vivido e sentido na pele as consequências dele, você não tem como entendê-lo o bastante para que isso mude o seu comportamento. Fecha aspas. Então, é muito interessante, né? Aqui ele traz um segundo conceito que é você precisa viver o fato para entender. É difícil a gente compreender a ponto de mudar as nossas atitudes pelos exemplos de outras pessoas. Ah, eu falei pra você fazer isso, eu te dei a dica. É muito difícil a gente seguir. Tem que passar por aquilo, né, pra realmente ter uma mudança significativa da nossa vida, né? A gente tem que passar, comprovar
para mudar um hábito, por exemplo, né? Então, é assim que, né, nós funcionamos. E a gente vai mudando a partir de um ponto de vista que a gente teve, né? Começou com isso, geralmente por influência de outras pessoas, mas à medida que a gente vai tendo experiências, certo? Vai passando por situações, a gente vai mudando esse ponto de vista. E é bom mudar, né? É bom mudar, é bom rever os pontos de vista. Isso faz com que você cresça, né? Aí, uma opinião minha. Bom, continuando aqui, ele diz o seguinte, abre aspas, algumas lições precisam ser vividas antes de serem compreendidas. Todos somos vítimas, cada uma à sua maneira, dessa verdade. Fecha aspas. Exatamente, né? Eu acho que compreendida aqui, ele traz no sentido de entender, né? Então, para ser entendível alguma coisa, né? Enfim, algum funcionamento sobre a vida. Ah, por que aquela pessoa fez aquilo? Por que aquela pessoa fez isso? A gente só consegue conceber e entender se a gente coloca isso na nossa realidade. Ou seja, se a gente passa por aquela mesma situação. Por isso que a empatia, né? Agora puxando um gancho aqui, um pensamento. Por isso que a empatia é tão importante. Se colocar no lugar da outra pessoa, porque talvez só assim a gente pode ter um reflexo do que aquela pessoa pensou. Só assim a gente talvez se coloque no ponto de vista daquela pessoa, né? Então, enfim. E bom, para fechar aqui eu grifei mais um trecho, diz o seguinte, abre aspas, toda decisão financeira que uma pessoa toma é fruto da informação que ela tem à disposição no momento, associada ao seu modelo mental único sobre a forma como o mundo funciona. Fecha aspas. Realmente, né? Assim, esse conceito de ponto de vista diferente, ele é trazido para as finanças. Então, o nosso comportamento é um reflexo do que a gente enxerga como certo, como errado, né? Do nosso comportamento da vida, né? Fora o dinheiro. Então, isso a gente traz para as finanças, né? E a compreensão das nossas finanças, ela vai indo de acordo com o que a gente passa ao longo do tempo. Então, com as nossas experiências, a gente pode ir mudando esse comportamento, né? Muito interessante, né? Cada um tem o seu ponto de vista e a gente olha por lados diferentes, né? Da mesma moeda, enfim. Eu acho que o Morgan Russell começou bem, né? Já explodindo a cabeça, enfim. Porque é uma coisa que, né, eu não paro para pensar isso. E não sei se você já parou, enfim. Me conta aqui nos comentários, né? Por isso, cara, se você curtiu esse vídeo, né, se você tiver interessado em ler comigo Psicologia Financeira, se inscreva aí no canal, né, Lucas Motivacional, deixa o seu like, né, são vídeos assim diariamente, né, que eu me esforço para fazer. Tô começando agora, então vai me incentivar bastante, ativa o sininho para as notificações. E me segue também lá no TikTok, @LucasMotivacional, né? Tô colocando uns conteúdos mais dinâmicos, né? Mais curtinhos, frases aqui, né? Mais no detalhe do que eu entendo, enfim. E tá bem legal também. Então, bom, já agradeço. Essas foram as páginas de hoje.